Olá, sejam bem-vindos ao nosso novo curso de Gestão de Processos da Elo Group. Eu sou o Leandro Jesus e ao longo dessas videoaulas procurarei falar um pouco mais com vocês sobre como nós podemos repensar a maneira pela qual nós atuamos com a gestão de processos dentro das nossas organizações públicas ou privadas. Esse curso é focado em todos os profissionais que atuam com a disciplina de gestão de processos, também conhecida hoje como BPM, Business Process Management. E o que nós queremos provocar em você, profissional de BPM, é uma reflexão. É uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo de errado na nossa atuação no dia a dia, como profissional que atua com processos, e o que nós podemos melhorar, o que nós podemos evoluir, para que o nosso trabalho de processos efetivamente agregue valor, efetivamente traga resultados para as nossas empresas, para as nossas organizações. Nós sabemos que a gestão de processos hoje em dia cresce muito fortemente no Brasil. Processos se tornaram uma prioridade. Reparem, com dados da Exame, do final de 2012, que mais da metade das empresas investiu em esforços de melhoria de processos e gestão no último ano, nos últimos 12 meses. E, aparentemente, boa parte dessas empresas pretende continuar investindo em processos nos próximos anos. Nós sabemos que BPM, como uma disciplina, tende a continuar crescendo. Nós sabemos que muitos profissionais procuram atuar com processos, buscar conhecimentos, prática na gestão de processos. Se inscrevem nos cursos de processos, nos cursos de mapeamento de processos, de melhoria de processos, de gestão de processos. É quase como se nós pudéssemos dizer que BPM é a nova bola da vez. Isso é uma responsabilidade grande e, para nós, uma obrigação de levantar essa questão de como nós podemos atuar de fato para trazer resultados. Porque não queremos que seja uma onda passageira, que seja vista, rotulada como algo que veio, não trouxe resultados e seguiu adiante. O próximo gráfico é resultado de uma pesquisa que conduzimos junto à BPMP, a Associação de Profissionais de BPM do Brasil, em 2013. E mostra que de um universo de mais de 400 organizações nacionais entrevistadas, boa parte já investe em processos durante um tempo significativo, mais de 3 anos. E existe um conjunto de empresas que começa agora, impulsionada pela onda de BPM, a investir também em esforços de processos. Dentre as organizações que já atuam com processos há mais de 3 anos, percebemos que grande parte delas já possui o que nós denominamos um escritório de processos, uma unidade de apoio à gestão que é responsável por promover a cultura de processos, apoiando no mapeamento, na melhoria, na gestão dos processos da organização. Então, a gestão de processos está se tornando uma realidade, os escritórios de processo estão se consolidando. E nós sabemos que os profissionais que atuam com gestão de processos entendem que gestão por processos é algo fundamental para que as nossas organizações possam entregar melhores resultados, possam entregar melhores produtos ou serviços no mercado. Sabemos que os profissionais de processos entendem a importância de se atuar com processos. E não é o nosso objetivo aqui convencer você, profissional de processos, de que gestão por processos é algo importante, é algo que precisa evoluir. Nós sabemos disso, você já sabe disso. No entanto, qual é o tipo de feedback que nós temos quando nós levamos a nossa atuação como profissionais de processos para as nossas empresas? Qual é o tipo de retorno que nós recebemos das áreas de negócio quando vamos iniciar um trabalho de mapeamento, iniciar um trabalho de melhoria de processos? O que nós temos observado nesses últimos anos como uma realidade de boa parte das empresas é que o trabalho de processos tem sido visto como algo operacional e não prioritário. Áreas de negócio dando depoimentos como isso não é uma prioridade para nós agora, ou lá vem a área de processos novamente nos entrevistar. Já falamos
sobre como os nossos processos funcionam 3, 4 vezes e isso nunca deu em nada. Não aguentamos mais discutir novamente sobre processos, não tem como fazermos isso de uma maneira mais rápida, mais ágil, para que a gente não perca tempo mapeando de novo os nossos processos. Isso não serve para nada. Reparem, então, que esse é um cenário bastante comum ainda, infelizmente, no Brasil. Profissionais de áreas de negócio percebendo que a nossa atuação de processos é uma atuação burocrática, é uma atuação operacional, que só serve para desenhar fluxos, que não serve para agregar valor de fato, que não demonstra resultados concretos. Esse é o cenário que nós entendemos que nós precisamos mudar. E precisamos fazer isso de maneira urgente. Caso contrário, a nossa disciplina passa a ser rotulada como algo operacional e burocrático. Tá? Se não conseguimos, hoje, em boa parte dos casos, aplicar gestão de processos e mostrar resultados concretos, por que isso acontece? As conclusões preliminares dos profissionais que atuam com isso vêm numa linha de que a empresa, a organização não tem uma cultura favorável. Então, os profissionais não estão acostumados a atuar com processos, não entendem a importância desse tipo de trabalho. Ou então, vem numa linha de dizer que a alta administração, a diretoria, não apoia a iniciativa e, por conta disso, não é possível fazer esforços que sejam mais bem-sucedidos. Nós sabemos que isso é verdade e, sim, cultura e patrocínio são 2 itens fundamentais para que uma organização possa evoluir no seu trabalho de gestão. Não há dúvida nenhuma. Na mesma pesquisa da ABPMP, quando perguntamos aos profissionais envolvidos com processos qual a principal restrição para a evolução de BPM, a maior parte dos entrevistados aponta a falta de uma cultura ou a falta de patrocínio como os maiores limitadores para a evolução da gestão de processos, como os maiores limitadores para que um bom trabalho de processo possa ser conduzido na prática, no dia a dia. Reforço, sabemos que isso é importante, mas será mesmo que todos os problemas estão do lado de lá? Ou seja, será que todos os problemas estão da falta de cultura nas áreas de negócio, da falta de apoio da administração? O que nós, como profissionais de BPM, estamos fazendo de errado, onde nós poderíamos melhorar na nossa atuação para reverter esse quadro? Nós acreditamos, na Elo Group, que é importante nós repensarmos a maneira pela qual atuamos com processos. E, nesse sentido, entendemos que a conclusão mais provável para a falta de resultados concretos é, enquanto BPM como uma disciplina não contribuir para trazer resultados, ou seja, não contribuir para gerar crescimento e lucro, quando nós estivermos falando de empresas privadas, ou, no caso das instituições públicas, igualmente importante, enquanto o BPM não contribuir para a prestação de melhores serviços para a sociedade, BPM não vai ser visto como uma prioridade. Nós, profissionais de processos, vamos continuar no mundo do BPMN, no mundo das técnicas de análise, desenhando fluxos, curtindo usar a ferramenta A, B ou C, mas sem necessariamente demonstrar que isso está trazendo resultado. E isso vai continuar sendo visto como não prioritário. Esse é o cenário que nós precisamos evoluir e precisamos evoluir de maneira urgente. Reparem, processos precisam ser discutidos como meio. Processos são meio para o alcance de resultados. É claro que nós vamos atuar mudando os processos, analisando, melhorando, implementando indicadores, mas a atuação em processos é um meio para o alcance de um fim. Quando nós não temos clareza de qual é esse fim, onde nós queremos chegar com a nossa atuação em processos, nós provavelmente não vamos chegar em lugar algum. Então, o que nós entendemos ser fundamental é que tenhamos clareza de quais são os ganhos que queremos perseguir quando trabalhamos com processos, de onde nós queremos partir e onde queremos chegar de fato. E entendemos que para isso é importante falarmos de resultados. Então vamos falar, por exemplo, aqui de crescimento. Como processos ajudam uma instituição, uma organização a crescer de maneira estruturada. E a gente pode pegar N exemplos na indústria, na construção civil, no setor de serviços. Sem processos estruturados, uma empresa não consegue crescer. Processos ruins emperram o crescimento. É burocracia, são desperdícios, são retrabalhos, pessoas batendo cabeça que não conseguem
fazer com que as coisas funcionem corretamente e de maneira rápida, eficiente, para que a empresa possa continuar crescendo, para que a empresa possa se sustentar no mercado. Vejam esse exemplo, se nós falarmos sobre um processo de abertura de uma empresa no país, por exemplo. Desde 2005, o tempo médio para se abrir uma empresa no mundo, considerando diversos países, caiu de 50 dias para 30 dias, ou seja, um processo que leva cerca de um mês para que uma empresa seja aberta e o empresário possa começar a atuar. Hoje, no Brasil, ainda são necessários 120 dias, praticamente, na média, para que um negócio comece a operar. Quer dizer, nós sabemos que existem países em que se abre uma empresa em 1, 2 dias. Nós não somos competitivos, porque nós temos um processo lento, nós temos um processo burocrático, o empresário, o candidato a empresário tem que buscar diversas certidões em diversos órgãos, apresentar documentos, até que aquilo dali consiga ser concluído, até que aquele processo seja encerrado e a empresa possa ser aberta. Eu estou pegando um exemplo, poderia pegar N outros, tá? Mas quando olharmos para a realidade das nossas empresas, pensem o quanto a falta de bons processos, de processos simples, ágeis, rápidos, dificulta, entrava o crescimento da sua empresa. Quando olharmos para o serviço público, a realidade é muito similar. Em diversas instituições, de diversos setores, ineficiência, desperdícios, retrabalhos, extrapolam limites das repartições, impõem travas ao crescimento, sem dúvidas, e o que é pior, não servem de maneira adequada o cidadão. Não olham para o cidadão com respeito, com dignidade. No serviço público, bons processos deveriam existir para simplificar a vida do cidadão e não para complicá-la. E enquanto não trouxermos a discussão de BPM para esse ponto, enquanto não falarmos claramente que BPM existe no serviço público para melhorar a vida dos cidadãos, nós não estaremos sendo uma prioridade. Nós não conseguiremos mostrar o tamanho da importância, da relevância dessa discussão para o serviço público no Brasil. Seja na iniciativa privada, seja no setor público, o que é importante nós entendermos é que a falta de bons processos prejudica os resultados do país. Em termos macroeconômicos, nós somos prejudicados porque precisamos de mais gente para trabalhar, para fazer o mesmo que outros países fazem com poucos recursos, com poucas pessoas. Observem esse gráfico que trata da produtividade média de trabalhadores em países, em especial da América Latina. O que nós estamos falando aqui é de PIB per capita, ou seja, o quanto cada trabalhador da população economicamente ativa contribui para a produção do país, contribui para o crescimento, para o indicador que nós usamos como base para medir o crescimento econômico do país, que é a evolução do PIB. Então, comparando o Brasil com outros países, nós percebemos que hoje a produtividade média no Brasil é metade da produtividade na Argentina. É menor que a produtividade do Uruguai, do Chile e 5 vezes menor que a produtividade nos Estados Unidos. Para quem acompanha essa discussão de uma maneira mais próxima, vai saber que é quase como se nós estivéssemos dizendo que, na média, nós precisamos de 5 brasileiros para produzir o que um americano produz. Ou 4 brasileiros para produzir o que um alemão produz, ou 3 brasileiros para produzir o que um coreano produz, ou 2 brasileiros para produzir o que um argentino produz. Na média, a nossa produtividade é tão ruim que nós precisamos de mais gente para produzir o mesmo que se produz em outros países com menor quantidade de pessoas. Num contexto macroeconômico, onde nós temos hoje no mercado vários setores próximos do pleno emprego, isso é muito crítico. Nós não vamos conseguir continuar crescendo como país sem colocar mais pessoas para trabalhar. Mas se nós estamos num cenário próximo de pleno emprego, o que fazer? Buscar pessoas do Haiti, buscar pessoas de Cuba, buscar de outros locais para preencher os postos de trabalho ou conseguir atuar nos nossos processos internos para que nós possamos fazer mais com menos. A melhoria de processos e aumento de produtividade é o que vão nos permitir ser mais competitivos num contexto internacional. Então nós entendemos que investir em processos
é uma prioridade, é uma urgência, sim, para o Brasil, porque está diretamente associado ao nosso crescimento enquanto país, ao nosso crescimento no cenário externo. Reparem que quando eu trago essa discussão de eliminar desperdícios, de eliminar retrabalhos, de aumentar a produtividade por meio de processos, eu, de forma proposital, saí do mundo dos fluxogramas BPMN, das técnicas de Lean Six Sigma, dos donos de processo. Eu não quero discutir a técnica, eu não quero discutir a ferramenta. Eu quero discutir o tipo de resultado que nós podemos alcançar com isso. O foco no fim e não nos meios. Isso, para nós, é o que muda o modelo mental do profissional que atua com processos e que é a alavanca-chave para que nós possamos repensar a maneira pela qual nós fazemos gestão de processos dentro das nossas organizações. Que todo profissional de BPM deve se perguntar qual é a atuação esperada, como ele quer atuar com processos. E nós enxergamos que nesse momento a gente pode se ver de duas maneiras. Eu posso ser o profissional de BPM que pensa pequeno. Ou seja, entender que o trabalho de processos é mapear fluxogramas, criar procedimentos e, eventualmente, suportar a especificação de requisitos. Por que isso é pensar pequeno? Isso é pensar pequeno porque, no nosso entendimento, as grandes decisões de gestão são tomadas, as grandes transformações são realizadas e depois o profissional de processos é chamado para documentar as mudanças que foram realizadas. Então, reparem, é um perfil reativo e, sem dúvida, visto como operacional de profissional que atua com processos. Por outro lado, nós entendemos que podemos pensar grande com processos. Pensar grande com processos significa entender como processos podem nos ajudar a transformar o Brasil, gerando crescimento, gerando riqueza para as organizações a partir de melhores produtos e serviços. Nesse contexto, um profissional de processos é chamado para tomar as melhores decisões. Eu entendo que a partir da orientação por processos, eu posso tomar melhores decisões de gestão, entender onde atuar, o que melhorar e como gerir de uma maneira melhor para que a organização cresça, para que a organização preste melhores serviços e entregue melhores produtos no mercado. Então, essa é uma discussão sobre quem nós queremos ser. O lado operacional, que vai continuar atuando com BPMN, desenhando caixinhas, aplicando técnicas de análise e etc. Ou queremos entender que processos existem e podem existir para, de fato, fazermos contribuições significativas ao negócio. É essa mudança de pensamento que nós entendemos ser fundamental para todo profissional que atua com BPM. Nós precisamos entender que com processos, por meio de melhores processos, nós podemos transformar o Brasil. Nós podemos melhorar as nossas organizações privadas, as instituições públicas, melhorar a vida do cliente, facilitar a vida do cidadão e, com isso, termos um país melhor. Diante desse contexto, é que nós propomos essa série de videoaulas, esse curso Repensando a Gestão por Meio de Processos. O que nós estamos fazendo de errado no nosso dia a dia para que processos seja visto hoje por parte das pessoas do mercado como algo operacional, como algo burocrático? E o que nós podemos fazer para alcançar de fato essa visão de processos como uma prioridade, como algo que ajuda a orientar as decisões de uma organização e transformá-la de maneira bem-sucedida? Quer dizer, qual é o caminho que nós precisamos percorrer entre essa nossa realidade atual e a nossa visão de onde queremos chegar? Esses tópicos serão o conteúdo das próximas videoaulas do nosso curso, que estão resumidas no nosso livro da Elo Group, denominado Repensando a Gestão por Meio de Processos. Esse livro pode ser adquirido hoje por meio do site da Livraria Cultura ou outras livrarias de nome. Reforçamos, o nosso foco aqui será repensar a maneira pela qual nós trabalhamos, questionar os nossos paradigmas atuais e trazer boas práticas que possam demonstrar como nós podemos evoluir no nosso dia a dia como profissionais de BPM. Bom,
Esse foi o conteúdo da nossa primeira videoaula. Se você se interessou, assista as próximas e perceba erros, boas práticas, sugestões para que nós possamos evoluir na nossa trajetória profissional, para que nós possamos atuar melhor com processos dentro do nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês nas próximas aulas.